Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à aula do Long Beauty. Aqui vocês vão aprender sobre os nutrientes que estão presentes na composição, quais os benefícios dele, modo de uso, ou seja, todas as informações necessárias para vocês passarem para o cliente, para vocês terem segurança sobre o suplemento quando for fazer a venda. Então, me apresentando a vocês, meu nome é Sara Simões, sou farmacêutica, especialista em atenção farmacêutica e farmácia clínica e especialista também em cosmetologia e estética. Então, em relação a toda a bagagem teórica sobre essa formação, em relação aos cuidados com suplementos, cuidados com medicamentos, vou trazer para vocês aqui as dicas em relação a quais esses cuidados que vocês têm que ter quando for fazer essa venda, e também experiência com treinamentos de equipes. Então esse cuidado também do que orientar o paciente, quais cuidados vocês têm que orientar para o cliente, para o lead, para passar a segurança para ele e para que ele utilize o suplemento da forma correta. Então, iniciando, eu queria falar para vocês algo que é muito importante a gente ter esse conhecimento, que é o quê? A diferença entre o medicamento e o suplemento alimentar. Porque eu sei que é uma dúvida muito frequente. Se o Long Beauty, ele é um medicamento? Não. Ele é um suplemento alimentar. E suplemento alimentar, ele não precisa ter prescrição médica, ele não tem a obrigação, né, a obrigatoriedade de ser comercializado em farmácias, em drogarias. Então ele pode sim ser vendido pela internet, ele pode ser comercializado em lojas de suplementos naturais, porque justamente teve essa diferenciação em 2018. Então a Anvisa teve uma determinação diferenciando justamente o que é o medicamento do que é o suplemento. Porque antes, se um suplemento alimentar ele possuísse 100% da quantidade diária de uma vitamina ali na composição, então já era considerado um medicamento, já ficava à tarja e ele só podia ser comercializado dentro ali das farmácias e drogarias. Mas depois dessa diferenciação, né, que foi estabelecido parâmetros, quantidades, concentrações, quais nutrientes podem estar no suplemento para ele ser considerado suplemento. Então, com tudo isso, a Anvisa fez essa diferenciação. Então, o Long Beauty ele se enquadra... Então, o Long Beauty ele se enquadra como um suplemento alimentar, ou seja, ele não precisa ter registro na Anvisa, mas ele precisa sim que todos os componentes da formulação estejam de acordo com tudo que a Anvisa determina. Então, processo de qualidade, os testes em relação a esses componentes, tudo tem que ser de acordo com o que a Anvisa determina. Então não precisa ter o registro na Anvisa, mas precisa ser formulado, ser fabricado de acordo com as normas da Anvisa. E é isso que o Long Beauty ele se encaixa, né? Ele faz parte de um suplemento alimentar, tendo todo esse cuidado no processo de fabricação. Os nutrientes que estão presentes nele são tudo com registro, tudo de acordo com o que a Anvisa determina em relação à qualidade. As concentrações também tem esse cuidado em relação a limites máximos para estar na composição, para ser considerado também um suplemento alimentar. Então, quanto a isso, vocês já ficam sabendo sobre essa diferenciação, sobre esse cuidado em relação a essa informação. Até para vocês passarem segurança para o cliente quando vocês forem falar sobre esse ponto. Porque algo que é também muito importante é que quando o cliente vai tirar uma dúvida, vai perguntar algo sobre o suplemento, vocês devem ter segurança sobre o que vocês vão responder. E também a rapidez em relação a essa resposta influencia muito se vocês vão fechar aquela venda ou não. Então sempre até quando eu oriento equipes, até no processo de venda presencial, eu foco muito nesse ponto. A gente tem que ter segurança em tudo que a gente for falar sobre o produto que a gente está vendendo. Então a gente tem que ter conhecimento, tem que entender sobre o que a gente está oferecendo, até para a gente conseguir quebrar objeções de forma mais fácil. Então, da mesma forma que uma venda presencial, a gente também tem que ter esse cuidado numa venda no digital. Então vocês devem estudar sobre o suplemento. Eu vou trazer aqui algumas informações, vou trazer um resumo sobre os principais benefícios da composição, dos nutrientes presentes na composição, mas isso não impede que vocês se aprofundem mais sobre esses nutrientes, que vocês estudem mais benefícios sobre ele, porque isso ajuda até vocês a montarem
como que vocês vão apresentar o suplemento para o seu cliente, a forma mais fácil para você de falar sobre o suplemento. Então, eu vou trazer aqui as informações como uma ferramenta de estudo para vocês. Mas, como eu disse, isso não impede que vocês se aprofundem mais sobre isso, sobre os nutrientes que estão presentes na formulação. Então, um ponto muito importante. Já falei aqui que o Long Beauty ele é um suplemento alimentar. Sara, e o que é que tem que ter de informação em um suplemento alimentar para eu passar ali segurança para o cliente, para eu mostrar que tudo está de acordo com o que a Anvisa determina? Um ponto muito importante. O medicamento, ele apresenta ali uma bula para o paciente, para ele ter conhecimento, né? Sobre o modo de uso, sobre os efeitos colaterais, sobre a forma de armazenamento, tem tudo ali na bula. Só que o suplemento alimentar, ele não apresenta essa bula, mas ele apresenta um rótulo. Então, todos os suplementos alimentares, essa informação vocês podem levar até para esse conhecimento, né, para a venda dos outros suplementos alimentares, dos outros produtos físicos. Por quê? Todos os suplementos apresentam um rótulo com informações básicas necessárias que a Anvisa determina. Então o Long Beauty ele também apresenta essas informações, que eu vou trazer aqui para vocês de forma resumida, para vocês entenderem como tem que ter esse cuidado. E muitas vezes, algumas dúvidas de vocês já podem ser tiradas com informações que estão no rótulo. Então vocês, lendo o rótulo, entendendo sobre o produto, vocês conseguem aprender muito sobre ele também, só em ter essas informações. Então vamos lá falar sobre esses pontos em relação ao Long Beauty. O que é que tem que ter de informação na embalagem? Um primeiro ponto, tem que ter a recomendação da quantidade diária. Então isso já tem no rótulo. Você consegue observar essas informações, caso alguém tenha dúvida, algum cliente tenha dúvida, você já consegue passar essa informação. Então qual a recomendação diária do Long Beauty? 2 cápsulas ao dia. Sara, eu posso tomar uma cápsula em um horário, uma cápsula em outro, e posso tomar as 2 cápsulas juntas? Sim. A minha orientação é que indique que utilize as 2 cápsulas juntas. Por quê? Porque isso facilita a adesão. E o que é a adesão? É que a pessoa, né, quem vai utilizar, utilize da forma correta, utilize com constância, com disciplina, não esquecendo as doses ali, não tendo falha no uso do suplemento. Então, quando você utiliza as 2 cápsulas juntas, que é uma das opções que você pode fazer, né, com o uso do suplemento, facilita essa adesão e essa disciplina no uso. Só que se o seu cliente optar, né, ou desejar utilizar em horários diferentes, pode utilizar sim. Se quiser utilizar de manhã e a outra dose ali após o almoço, pode utilizar de acordo com a rotina, de acordo com a preferência do uso, mas não pode utilizar nem uma quantidade menor, nenhuma quantidade maior do que foi orientado, do que é recomendado pelo fabricante, né, pelo suplemento. Então, são 2 cápsulas ao dia que podem ser utilizadas juntas ou separadas em horários diferentes. Sara, existe um melhor horário para utilizar o Long Beauty? Isso não consta no rótulo. Essa informação passo para vocês, até como uma forma de melhorar a absorção, de melhorar a eficácia, o tempo de resposta da suplementação. E qual é essa dica? É utilizar sempre após as refeições. Por quê? Porque quando a gente se alimenta, os nutrientes que a gente vai absorver ali, que a gente vai ingerir, eles potencializam a absorção dos nutrientes presentes no Long Beauty. Então, os nutrientes que estão ali no alimento vão potencializar a absorção dos nutrientes presentes no Long Beauty. Ou seja, essa absorção potencializada faz com que chegue uma quantidade maior na nossa corrente sanguínea e, consequentemente, essa quantidade maior vai chegar também nos locais de ação que a gente deseja, que é na região do couro cabeludo, que o Long Beauty a gente sabe que também traz benefícios em relação à pele, em relação às unhas. Então, esses locais de ação vão receber uma quantidade mais interessante, uma quantidade ideal, para que consiga trazer os benefícios que a gente deseja. Sobre os benefícios eu vou falar um pouco mais à frente, para vocês irem entendendo sobre cada componente. Então já falei aqui sobre a recomendação da quantidade diária, que é uma informação que vocês têm que saber e que tem no rótulo. Qual é a outra informação que tem no rótulo também, que é muito importante que a gente saiba? A indicação por faixa etária. Todo suplemento alimentar, ele tem que constar qual é a indicação por faixa etária do suplemento, que no caso do Long Beauty é para maiores de 19 anos.
Então, se o fabricante orienta que o suplemento ele tem que ser utilizado para maiores de 19 anos, então a gente não pode indicar, né, orientar o uso em quem tem uma idade abaixo dessa, né? Quem não está dentro dessa faixa etária. Então, crianças e adolescentes, a gente não pode indicar o uso, justamente porque o fabricante orienta que o uso seguro, que a indicação do uso é para quem tem 19 anos ou mais. Então, para o público adulto, ou seja, crianças e adolescentes, a gente não orienta, até como uma forma de cuidado, uma forma de segurança em quem vai utilizar. Então, essa informação também consta na bula. E o que é que também consta? Advertências gerais e específicas. Tudo isso vocês vão encontrar no rótulo do Long Beauty. Por isso que é muito importante a gente conhecer sobre o produto, informações básicas necessárias para a gente conseguir passar para o cliente. Então, quais são as advertências gerais e específicas? Este produto não é um medicamento. Mostra ali no rótulo também essa informação, que não é um medicamento. Mantenha fora do alcance de crianças. São advertências para ter um cuidado também em relação ao uso. Não consumir o produto se o lacre de proteção estiver violado. São informações também, como eu digo, para garantir a segurança no uso, que tem tudo isso na embalagem do Long Beauty. Outra recomendação, que eu até já falei em relação à dose, né, a dose recomendada. Não exceder a recomendação diária de consumo indicada na embalagem. Sara, e por que eu não posso utilizar nem mais, nem menos? Você não pode utilizar uma quantidade menor porque você vai ingerir uma concentração de nutrientes abaixo do que é o ideal ali para o dia e do que é o ideal para que essa composição traga os benefícios que ela foi formulada para oferecer. Então a gente nunca vai orientar que o cliente utilize uma cápsula ao dia, porque isso faz com que não tenha um tratamento ideal, não tenha um uso correto do suplemento. Sara, mas eu posso indicar que quem vai fazer o uso utilize mais de 2 cápsulas ao dia para potencializar os resultados? Jamais, porque isso também já passa em relação à segurança e à qualidade do uso. A gente precisa orientar para que quem vai utilizar, utilize sempre. A gente sempre tem que ter esse cuidado, que utilize com segurança, com qualidade, para manter a eficácia do uso, para manter os resultados que a gente deseja. Porque se a gente utilizar mais, pode ter efeitos tóxicos que a gente não deseja. E não tem como a gente ter esse controle, né? Não tem como a gente orientar que utilizar mais e vai que a pessoa tem alguns efeitos colaterais, tem alguma consequência que a gente não pode orientar, não pode ter um cuidado ali com a pessoa. Então a gente não pode fazer uma orientação diferente do que o fabricante recomenda. Então, sempre indicar as 2 cápsulas ao dia. Uma outra informação que também tem na embalagem: data de validade e o número do lote. Então, também essa informação, ela sempre consta na embalagem e é sempre algo que a gente tem que observar. A gente não pode utilizar nada que esteja fora da validade. Então, todo produto que a gente for utilizar, a gente tem que prestar atenção nessa validade e essa informação tem em todo suplemento alimentar. Tem o número do lote também, que isso é muito importante até para rastreabilidade. Caso aconteça algo com aquele lote, o fabricante tem como recomendar que tenha um recolhimento, como exemplo. Isso acontece com medicamentos, com outros produtos também. Então o lote, esse número do lote é muito importante que tenha também na embalagem. Qual a outra informação que tem? Restrição de uso. Muitas pessoas ficam perguntando: a gestante pode utilizar, a criança pode utilizar, a lactante pode utilizar? E uma informação que já contém na embalagem, já contém no rótulo. Então, o que é que contém no rótulo do Long Beauty? Que gestantes não podem utilizar, lactantes não podem utilizar e crianças também não podem utilizar. Então, essa informação já consta no rótulo. Ou seja, a gente não pode indicar o Long Beauty para esse público porque o fabricante já orienta que não é um uso seguro para eles. Então a gente nunca vai orientar a venda do Long Beauty para gestantes, para lactantes e nem para crianças. Qual a outra informação que tem também? A declaração da presença, né? Se tem glúten, se tem lactose, se tem alergênicos. Sara, e o que é que tem ou não tem na composição do Long Beauty? Não contém glúten, não contém lactose, não contém açúcar, mas uma informação importante que tem no rótulo do Long Beauty é que pode conter derivados de crustáceos, caranguejo, né? Cito o caranguejo, pode ter também soja na composição. Então,
quem tem alergia a esses componentes, a gente tem que ter o cuidado na orientação. Sara, mas eu vou precisar informar ali que uma venda, né, no processo ali no funil de venda, sempre informar que tem essa composição no Long Beauty? Não. Geralmente quem tem alergia, quem tem processos alérgicos, sensibilidades, eles já se preocupam com isso, eles já perguntam o que é que tem na composição, se quem tem alergia a crustáceos pode utilizar ou não. Então, se perguntar, você já orienta dessa forma. Não é algo que você precisa ali já ir citando todas essas informações. É algo que você tem que saber, porque caso alguém pergunte, caso um cliente tenha dúvida, você já sabe o que orientar, porque é uma informação que o fabricante já passa para vocês. Então, dando continuidade. O que é que também tem que ter? O nome da empresa, né, que produziu, quem foi o responsável técnico. Então são informações que passam segurança para vocês na hora da venda e passam segurança para quem vai utilizar. Então é muito importante a gente saber quem fabricou esse produto, quem foi o responsável técnico, tem o nome da pessoa responsável pela fabricação. Então tudo isso consta na embalagem, né, no rótulo. Então são dúvidas, como eu digo, se perguntarem você já tem ali como orientar, como responder, passando segurança, passando credibilidade para quem está perguntando. Uma outra informação, a tabela nutricional. No Long Beauty tem que constar lá a tabela nutricional. E o que é essa tabela nutricional? É mostrando quais são os nutrientes que estão presentes na composição, qual a quantidade, né, o valor diário recomendado ali daquela composição e quais são as porções, na quantidade de porções que tem na embalagem, quantas cápsulas utiliza ao dia. Então tudo isso tem no rótulo do Long Beauty. E quantas porções tem na embalagem? A gente sabe que na embalagem do Long Beauty tem 60 cápsulas. Se o uso são duas cápsulas ao dia, então significa que tem 30 porções. Então é uma quantidade suficiente para o uso durante 30 dias. Ou seja, uma embalagem é suficiente para o uso durante um mês. Então são informações básicas que a gente consegue orientar o cliente, que tem muitas pessoas que perguntam, uma embalagem é suficiente para quanto tempo de tratamento? Eu preciso comprar quantas embalagens para fazer o tratamento? Então você, sabendo essas informações básicas, você consegue trazer essa orientação também. E em relação aos ingredientes, os ingredientes eles precisam também constar no rótulo. Então todos os ingredientes presentes no Topcoat, que eu vou falar mais à frente sobre cada um para vocês de forma resumida. Como eu disse, vocês podem se aprofundar em relação a cada componente, mas eu vou trazer aqui para vocês terem uma ideia, né, conseguirem ter uma noção de quais são os benefícios que esses componentes trazem para quem faz uso, porque como é que eu consigo ali trazer essas informações para o cliente, quais componentes eu posso ver que é mais interessante trabalhar ali na venda, quais que eu posso trazer de forma resumida. Então, são informações, como eu digo, que é interessante que vocês saibam, que é interessante que vocês tenham ali esse conteúdo para ser trabalhado com o cliente também. Então, eu posso escolher 3, 4 ingredientes para focar melhor ali no processo da venda. Mas se caso alguém pergunte sobre um dos componentes, eu saiba responder. Sara, por que que o mineral ele tem uma apresentação junto com bisglicinato? Informações que eu vou trazer aqui para vocês. Por que que é interessante? Qual a vantagem disso? Se o cliente perguntar isso para vocês, vocês vão saber responder. Então vamos aqui entender sobre isso também. Mas um último ponto, que é muito importante também que vocês saibam, que isso também consta na embalagem, né, no rótulo, em relação ao armazenamento, que são informações que a gente precisa também saber para ter o cuidado. Sabe, o que é que consta no rótulo do Long Beauty? Conservar ao abrigo da luz, calor e umidade. O que isso significa? Conservar ao abrigo da luz. Então a gente não pode colocar ali a embalagem do produto em um local que vai ter uma incidência muito forte de luz, tanto a luz do sol como em relação à luz artificial também. A gente não pode deixar muito próximo dessas fontes de luz, porque isso atrapalha em quê? Em relação à estabilidade dos nutrientes. Isso pode fazer com que a eficácia do suplemento não se torne o ideal, o essencial para ter resultados a quem vai fazer uso. Da mesma forma, conservar o abrigo do calor. Calor são todas as fontes de calor. Um exemplo, não é recomendado que você guarde medicamentos, suplementos em cima de micro-ondas. Não é recomendado que você guarde em cima da geladeira, próximo do fogão. Por quê? Porque são fontes de calor.
Mesmo que, um exemplo, em cima da geladeira, em cima do micro-ondas, não está ali próximo de algo quente, mas a fonte de calor, a irradiação ali em relação a esses eletrodomésticos, também desestabilizam os nutrientes, a composição que está presente no suplemento. Então, todos esses cuidados influenciam muito no tratamento. Às vezes, você está utilizando na quantidade correta, nos horários corretos. Isso vale também para os medicamentos. Está ali utilizando da forma correta, mas não está tendo resultado. E muitas vezes associa a outras coisas, muda o tratamento, mas só pelo fato de não estar armazenando da forma correta, é isso que está influenciando no resultado, na resposta do seu organismo em relação a esses nutrientes. Por quê? Porque eles não estão estabilizados, não estão no formato ideal para trazer esses resultados. Então a gente tem que ter muito cuidado nesse armazenamento. Também cito em relação a conservar ao abrigo de umidade. Umidade, um exemplo, é quem tem o costume de armazenar dentro do banheiro. Então tem que ter cuidado, não é um ambiente adequado para armazenar medicamentos e suplementos. A gente tem que procurar locais que se conservem, né, ao abrigo da luz, do calor e da umidade. E uma informação também muito importante que tem na embalagem, tem no rótulo. Após aberta a embalagem, consumir em até 60 dias. Por quê? Também essa informação é por causa da estabilidade. Isso tudo é para garantir um uso seguro, um uso com qualidade, mantendo a conservação, a estabilidade de todos os nutrientes presentes na composição. Então, se você, né, vai iniciar o uso do Long Beauty e abre a embalagem, a partir do momento que você abre, você tem que continuar ali o uso pelos 30 dias, né, consecutivos da forma como é orientado. Então, utilizando pelos 30 dias da forma correta, você vai conseguir manter ali a estabilidade, a forma correta do uso. Mas aquelas pessoas que abrem, aí utiliza um dia, passa uma semana sem utilizar, utiliza 2 dias, passa 15 dias sem utilizar, quando vê, se passaram 60 dias, 70, 90 dias com a mesma embalagem. Então, infelizmente, a composição, a estabilidade dos nutrientes não vai ser mais a adequada. Não tem mais como garantir que o tratamento vai ser eficaz da forma como é indicada em relação ao uso, né? Os benefícios que são orientados em relação ao uso. Então, essas orientações, né, essas informações são muito importantes para a gente também passar esse cuidado para o cliente. Porque, um exemplo, tem muitas pessoas que compram combos, né, combos de 3 meses, 5 meses, 8 meses, 1 ano, de acordo com o que está ali disponível, de acordo com o que você faz à venda. Aí imagina se quando chega um combo de 6 meses, a pessoa vai abrir todas as embalagens para sentir o cheiro, para ver como é o produto, para ver como é a cápsula. Pronto, isso já atrapalhou todo o processo do tratamento. Então, esses cuidados básicos a gente tem que ter quando a gente vai fazer a venda de um suplemento, a gente tem que ter esse conhecimento quando a gente for fazer essas orientações. Então, tudo isso que eu trouxe para vocês agora de início, todas essas informações constam no rótulo. Então, já é algo que vocês, né, estudando ali o rótulo, já vão conseguir passar com segurança essas informações para o cliente. Então, agora vamos para a composição do Long Beauty. O que é que tem, né, de ingrediente, quais são os benefícios deles para a gente conseguir trabalhar na venda, para a gente conseguir orientar o cliente para ele fazer a compra. Então, listando aqui de forma resumida, qual é a composição? No Long Beauty tem 21 nutrientes, entre aminoácidos, vitaminas e minerais. Ou seja, é um blend de vitaminas. É um suplemento alimentar bem completo, muito, assim, que traz realmente muitos ingredientes, um potencializando a ação do outro para trazer resultados muito satisfatórios. Então, o que é que tem na composição? Tem vitamina D, tem vitamina C, vitaminas do complexo B também, como a vitamina B1, a vitamina B3, a vitamina B6, a vitamina B9, a vitamina B12, B7 e B5. Tem também a vitamina E, o zinco, selênio, ferro, cobre, cromo. Então, todas essas que eu falei, né, até o cromo, existe uma quantidade diária que a gente necessita no nosso organismo. Então, é interessante que a gente tenha quantidades essenciais, quantidades diárias desses nutrientes no organismo.
E muitas vezes pode acontecer da gente estar com carência, com deficiência desses nutrientes. E quando a gente suplementa, quando a gente potencializa a chegada deles nos locais de ação que a gente deseja, a gente consegue reverter as queixas. Então esse processo, né, em relação a trazer novamente a saúde para aquelas regiões é justamente também baseada nisso, em quantidades que antes estavam insatisfatórias, e com a suplementação a gente consegue trazer novamente o processo saudável ali naqueles mecanismos. E o que é que tem também na composição? Tem transresveratrol, tem silício, tem ácido hialurônico, tem metilsulfonilmetano, tem L-cisteína e D-metionina. São vários ingredientes, né, como vocês podem observar. E esses últimos que eu falei, não existe uma quantidade, né, um valor diário necessário para a gente ingerir, um valor recomendado para a gente ingerir, mas que eles trazem muitos benefícios para o nosso organismo. Como exemplo, eu citei aqui o silício. Não existe uma quantidade diária recomendada para a gente utilizar. Só que o silício é simplesmente o terceiro mineral mais abundante no nosso organismo. Então a gente já entende aqui que é um mineral necessário, essencial, para a gente conseguir, né, ter um funcionamento saudável do nosso organismo. Só que quando vocês prestarem atenção no rótulo, quando diz o valor diário, né, o percentual de valor diário, vai citando, né, qual o percentual de cada nutriente de acordo com a sua concentração. Quando chega nessa parte do transresveratrol, silício, até o último, a D-metionina, já não consta essa numeração com a porcentagem, justamente porque não existem valores recomendados diariamente, mas, como eu disse a vocês, são nutrientes, né, que trazem muitos benefícios para o nosso organismo, são nutrientes que a gente vai ter muitas vantagens, muitos benefícios, como eu falei, com o uso, com a suplementação dele. Muitas vezes, por estarem em baixa quantidade, que a gente suplementando traz ali, reestrutura aquele processo, e outras vezes a gente não está com uma baixa quantidade, mas a gente suplementando, a gente consegue trazer benefícios, potencializar benefícios que antes não estavam aparecendo, que antes a gente estava mostrando ali processos de falha. Como no caso, né, aqui no Long Beauty, as queixas dos clientes que vão chegar em relação, né, a procurar o uso do Long Beauty é o quê? Processos ali em relação à saúde capilar, processos em relação à saúde da pele e em relação à saúde das unhas. Então, queda capilar, fragilidade nos fios, um crescimento lento, unhas quebradiças, um aspecto envelhecido da pele, um aspecto de cansaço, muitas linhas de expressões, rugas. Então, são algumas queixas que os clientes podem apresentar quando vão procurar, né, o uso do Long Beauty, quando vão procurar o Long Beauty como um aliado para reverter essas queixas. Então esses nutrientes presentes no Long Beauty, eles vão trazer esses benefícios, eles vão em conjunto melhorar vários pontos em relação a isso. Então eu quero mostrar para vocês quais são esses benefícios de forma bem resumida, porque, como eu falei, são muitos ingredientes, né? Como eu citei aqui, são 21 nutrientes. Então, mesmo vocês tendo essa informação de forma resumida, vocês vão conseguir entender como os benefícios são amplos, como eles se complementam, como um potencializa a ação do outro, e os resultados acabam sendo muito satisfatórios para quem faz uso. Mas antes de falar sobre os benefícios, um ponto muito importante. Aqui falando sobre o cabelo. A gente sabe que o cabelo é algo muito importante, né? Algo que ali o social da pessoa, como fala, né? O empoderamento, a apresentação da pessoa diante de amigos, de familiares, é algo que influencia muito na autoestima. Então, muitas pessoas que podem procurar ali o uso do Long Beauty é justamente porque essas queixas capilares estão influenciando na autoestima. Então são pontos que vocês podem trabalhar em relação a isso, trazendo os benefícios, mostrando quais são os benefícios que o cliente vai ter, para melhorar também esse processo, né? O processo da autoestima, da qualidade de vida, do bem-estar. Porque muitas vezes os clientes, eles trazem o cuidado com o cabelo, né, a saúde do cabelo, a saúde da pele, das unhas, mesmo a pessoa tendo as queixas, sabendo que tem a necessidade de utilizar um suplemento que melhore essas queixas, mas trata como algo que não é prioritário.
como se fosse algo fútil, algo que não necessita desse cuidado, dessa atenção. Então vocês vão passar para os clientes que precisa sim. Quando a gente tem essas queixas capilares, quando a gente está com essa autoestima baixa, com a saúde sendo comprometida ali, então a gente tem sim que cuidar, tem sim que reverter essa situação, porque a tendência, infelizmente, é piorar. Então um ponto muito importante é que quando a gente está, um exemplo, com queda capilar excessiva, a tendência é essa queda piorar. Quando a gente está com um processo de envelhecimento ali das células, da raiz do cabelo, do couro cabeludo, a tendência é esse processo de envelhecimento piorar. Porque um ponto muito importante, a gente se preocupa, né, na questão de retardar o envelhecimento das células da pele, é um foco muito importante, assim, falando a nível geral, né, os brasileiros têm muito essa preocupação com a pele, a saúde da pele, mas esquecem que também tem que ter o cuidado em relação à saúde capilar, que tem que ter esse cuidado justamente no processo de retardar o envelhecimento das células ali, do folículo piloso, né, a raiz do cabelo, do couro cabeludo, para que esse fio ele continue crescendo ali de forma saudável. Então, quando acontece o envelhecimento precoce, né, o aceleramento desse processo de envelhecimento das células, então as consequências acabam sendo várias, né, diminuir o volume, queda capilar, a despigmentação dos fios, que é justamente o processo do embranquecimento dos fios, e isso vai em relação ao organismo como um todo. Por isso que a gente tem que ter esse cuidado também com retardar o envelhecimento das células do couro cabeludo, da raiz do cabelo, que isso traz muitos benefícios para a saúde desse cabelo, garante ali a prevenção do surgimento de fios brancos, porque muitas vezes esses fios brancos surgindo ali pode ser justamente pela carência ou deficiência de vitaminas. A gente sabe que vários fatores influenciam no processo do envelhecimento, né, das células e também nesse processo do embranquecimento dos fios, como um exemplo. Vários fatores influenciam, como os hábitos de vida, poluição, estresse, fatores genéticos, fatores hormonais, tudo isso influencia. Mas um ponto muito importante é que a carência, deficiência de nutrientes influencia muito nisso, acelera muito todos esses processos. Se você já tem ali um fator influenciando, como exemplo, a poluição influenciando, se você tem também a carência de vitaminas, esse fator vai ser potencializado, né? Essa consequência vai ser potencializada. Então, quando a gente controla essa quantidade de nutrientes, quando a gente potencializa, a gente consegue reverter muitas queixas. Então vocês vão ver aqui que vocês vão conseguir trabalhar com vários nutrientes, vão conseguir citar vários nutrientes no processo da venda ali, mostrando os benefícios. E eu tenho certeza que quando vocês forem falando sobre esses benefícios, quem for entendendo ali vai ver que você tem domínio no suplemento que você vai vender, tem domínio naquele conteúdo, sabe o que está passando segurança ali na informação, e isso influencia muito em a pessoa decidir comprar ou não. Por isso que eu digo, estudem sobre o suplemento, se aprofundem sobre essas informações dos benefícios, dos nutrientes, que isso faz com que facilite muito esse processo da venda. Sara, então vamos lá para esses nutrientes presentes no Long Beauty, você já citou quais são, então vamos falar um pouquinho sobre cada um. Mas antes, em relação ao cabelo, né, a gente sabe que o cabelo ele é composto por vários nutrientes. O cabelo tem na composição proteínas, tem na composição lipídios, tem também pigmentos, outros compostos, tem outros elementos também que estão na composição, como enxofre. Então tem vários componentes ali que são necessários para manter a estrutura correta, a estrutura saudável, né? Aminoácidos, proteínas, lipídios, minerais, tudo isso para manter ali um fio crescendo saudável, nutrido, fortalecido. Quando a gente não se alimenta bem, quando a gente não consegue ter a ingestão da quantidade diária de nutrientes, isso vai influenciando no processo de formação desse fio. Então a raiz do cabelo ali, ela precisa ser bem nutrida, bem potencializada ali, a chegada dos nutrientes, a chegada de oxigenação influencia
nesse processo saudável também. Então, quando a gente estimula a circulação sanguínea ali no couro cabeludo, isso influencia no processo saudável, que essa circulação sanguínea é o que vai carregar ali os nutrientes, é o que vai carregar a quantidade de oxigênio que vai chegar na raiz do cabelo, que vai ali alimentar essa raiz para que ela consiga produzir o fio saudável. Então tem que chegar a matéria-prima, né, a quantidade dessas vitaminas, dessas proteínas, desses lipídios ali na corrente sanguínea para que consiga formar esse fio saudável. Então, quando eu for falar sobre os nutrientes, vocês vão entendendo a importância de cada um, porque que é tão interessante a gente estimular essa raiz do cabelo corretamente, porque que é tão importante ter esses nutrientes para garantir a saúde da nossa pele e também a saúde da unha. Então, vamos lá em relação aos minerais presentes na composição. Quais são os minerais presentes? Silício, cromo, cobre, ferro, selênio e zinco. Todos eles são minerais essenciais para o nosso organismo. Sabe o que significa ser um mineral essencial para o organismo? Significa que a gente precisa de uma quantidade diária desses nutrientes para a gente conseguir ter os mecanismos ali funcionando da forma correta no nosso organismo. Então, todo o processo do nosso organismo em relação ao funcionamento de tudo, incluindo também a saúde do cabelo, a saúde da pele, das unhas. Então, todo esse processo, para funcionar da forma correta, a gente precisa desses minerais em quantidades ideais, a gente ingerindo ali diariamente. Então, a gente não consegue produzir nenhum deles, né? São minerais. A gente não produz os minerais, mas a gente necessita deles para manter esse funcionamento do organismo. Como é que a gente vai ingerir esses minerais? Através do alimento. E se a gente não está ingerindo quantidades ideais? Então a gente precisa suplementar. Então é por isso que um suplemento alimentar como o Long Beauty, quando tem esses nutrientes na composição, que muitas vezes, infelizmente, a gente não consegue repor só com alimento, então ele vai potencializar, vai normalizar aquele processo ali que apresenta alguma falha, alguma queixa, trazendo saúde para aquela região, né, para aquele processo. Então vamos lá. Todos os minerais presentes na composição do Long Beauty vieram na apresentação bisglicinato. Vocês vão prestar atenção nisso no rótulo. Tudo isso consta no rótulo. Quando vai falar sobre os ingredientes, um exemplo cita ferro bisglicinato, zinco bisglicinato, cobre bisglicinato. Então todos eles apresenta o nome do mineral e o nome bisglicinato ao lado. E o que significa isso? Significa que esse mineral, isso é uma questão técnica, mas para vocês entenderem, significa que esse mineral ele está quelado com a glicina. E o que é a glicina? A glicina é um aminoácido. Então o mineral está ali numa formulação que melhora o quê? O processo de absorção, traz menos efeitos colaterais para quem faz uso. Sabe, quais seriam esses efeitos colaterais, assim, eu suplementando minerais? Pode acontecer de ter eventos gástricos, né, irritação gástrica, interações com outros nutrientes, só que ele, quando vem nessa apresentação bisglicinato, diminui esses efeitos colaterais, faz com que você não tenha esses efeitos colaterais. Por isso que o Long Beauty tem essa vantagem também, e vocês podem trazer essa informação no processo da venda, né? Um diferencial do suplemento. Então, melhor absorção. O que significa uma maior absorção, uma melhor absorção? Significa que reduz as perdas. Tudo que a gente ingere não tem como 100% ser absorvido e chegar na corrente sanguínea, porque vai passando pela etapa da digestão. Então, né, quando chega ali no estômago, pode ser que aconteça uma perda ali da quantidade. Quando chega no intestino, vai perdendo ali uma certa quantidade que não é absorvida. Isso é normal. Isso acontece com todos os compostos que a gente ingere, tanto em relação a suplementos alimentares como em relação aos medicamentos. Isso é algo esperado. Mas, quanto mais a gente potencializa essa absorção, melhor. Quanto mais esses nutrientes chegam na corrente sanguínea, melhor. Então, essa apresentação do mineral com o bisglicinato, né, na apresentação junto ali, mineral com glicina, formando isso, né, como exemplo, ferro bisglicinato, cromo bisglicinato. Isso traz essas vantagens. Maior absorção, menos efeitos colaterais, maior tolerância, melhor tolerância. Então, se por acaso em uma outra apresentação viesse a ter um desconforto gástrico, com essa apresentação já evita esses efeitos, né? Já melhora a tolerância de quem vai fazer o uso. Então é uma vantagem também ser nessa apresentação.
melhorar a absorção, ou seja, melhorando a absorção, melhora os resultados, acelera os resultados. Então é uma informação aqui muito interessante, que caso vocês queiram falar sobre os diferenciais, né, por que esses minerais estão nessa apresentação, bisglicinato, é justamente porque é algo que melhora os resultados de quem vai fazer o uso. Então vamos lá, resumindo em relação a esses minerais, quais são os benefícios desses minerais. Vamos iniciar pelo silício. O silício, como eu falei para vocês, ele não tem uma quantidade ali estipulada que a gente precisa ingerir diariamente, só que a gente precisa desse mineral em quantidades ideais ali para garantir um funcionamento correto do organismo. Como eu falei para vocês, ele é simplesmente o terceiro maior mineral, né, a quantidade de mineral que tem presente no nosso organismo. Então ele está presente na pele, está presente nos cabelos, está presente nas articulações. Então em vários pontos do nosso organismo a gente precisa ter esse mineral em quantidades muito boas. Por quê? O silício, ele estimula a produção de colágeno e elastina, melhora a firmeza da pele, a resistência das unhas, o crescimento dos cabelos, também fortalece, né, esse fio, esse cabelo, quando ele cresce, vai crescer fortalecido, e também previne a queda. Olha o tanto de benefício que um mineral como esse traz. E caso tenha a carência, né, ou a deficiência da quantidade de um mineral desse no nosso organismo, a gente acaba percebendo também falhas em relação a essas etapas. Um outro ponto, né? Qual é um outro mineral que tem presente? Zinco. Zinco também está na formulação. Sara, cita aí alguns benefícios que o zinco traz para quem vai fazer uso do Long Beauty. Controle da oleosidade da pele e do couro cabeludo, e isso, consequentemente, previne acne, previne caspa. São vários benefícios, né, que vão trazendo. Auxilia também no crescimento dos fios, na regeneração celular da pele. Então, né, isso também, o zinco também traz benefícios. Esse processo de regeneração é justamente o processo de cicatrização. Então você consegue ter ali a cicatrização facilitada quando você tem quantidades ideais de zinco no organismo. Qual o outro mineral que tem presente na composição? Selênio. Quais são os benefícios? É um potente antioxidante. Sabe o que é um antioxidante? Antioxidante, ele combate radicais livres, ele previne o envelhecimento das células, ele retarda o envelhecimento das células. Lembra que eu citei que é muito importante a gente também ingerir nutrientes, a gente ter essa preocupação em relação a retardar o envelhecimento das células. Então aqui o selênio é um exemplo de um antioxidante que vai ajudar a gente a retardar o processo de envelhecimento das células, né? Protegendo os nossos cabelos, protegendo a nossa pele, prevenindo as rugas, prevenindo a queda capilar. Então, consequentemente, são vários benefícios que um componente como esse traz para o nosso organismo. Qual outro componente? Cobre. Tem também na composição cobre, que um benefício aqui, ele é essencial para a produção de melanina. Vocês sabem o que é a melanina? É o pigmento que dá coloração aos nossos cabelos. É o mesmo pigmento que dá coloração à nossa pele, que dá coloração aos nossos olhos, mas no caso do cabelo, ele é produzido na raiz do cabelo. Então esse pigmento, né, essa coloração que vai ser dada no cabelo, é algo que é produzido ali no cabelo, na raiz do cabelo. Então, se essa raiz não está sendo estimulada corretamente, se o processo de envelhecimento ali das células da raiz do cabelo está acontecendo ali de forma precoce, né, esse envelhecimento sendo intensificado, então esse processo da pigmentação também vai ser atrapalhado. Então, os nutrientes que são importantes para esse processo da pigmentação, eles também devem estar em quantidades ideais para garantir esses benefícios. Então, ele também é um componente, né, o cobre é um ingrediente ali que vai trazer esse benefício também da pigmentação. E sempre lembrando, quando perguntarem sobre esse benefício em relação à pigmentação, que eu vou citar também aqui outros nutrientes que trazem esse benefício. Mas quando perguntarem sobre isso, porque tem muita gente que pergunta, vai mudar a tonalidade do meu cabelo? A cor do meu cabelo vai mudar porque está tendo esse estímulo? Não. Esse estímulo desses nutrientes presentes na composição, eles não fazem mudar a coloração, faz com que a produção do pigmento aconteça de forma saudável, na quantidade ideal. Então, como eu digo, né, se o seu cabelo é preto, ele vai continuar nascendo preto. Se o seu cabelo é loiro, vai continuar nascendo loiro.
isso não vai ser influenciado. O que vai ser influenciado é que esse pigmento vai estar sendo produzido em quantidades ideais. Se estava tendo falha no processo, vai passar a ter vai regular esse processo, né? Vai fazer com que esse pigmento seja produzido em quantidades ideais. Então não vai mudar em relação à tonalidade da coloração. Então, dando continuidade em relação ao cobre, outro benefício, ele também participa da formação do colágeno. Então vocês vão ver que vários ingredientes presentes no Long Beauty, eles vão trazer esse benefício de produção de colágeno, produção de queratina, desse estímulo, porque são benefícios que trazem saúde, né, para a nossa pele, trazem saúde para o nosso cabelo e que são nutrientes essenciais para manter esse processo da forma correta. Então o cobre também é muito importante para essa produção do colágeno. Qual é o outro ingrediente que tem na composição? Ferro. Quais são os benefícios? É fundamental para a oxigenação das células. Lembra que eu falei que a quantidade de oxigênio chegando ali na raiz do cabelo é muito importante? Aqui um outro nutriente potencializando esse ponto, né, esse aspecto. Isso ajuda no crescimento capilar, previne a queda do cabelo e a queda do cabelo causada pela anemia, pela deficiência do ferro. Então, outros processos acabam influenciando também. Se a gente tem carência de ferro, influencia em alguns pontos, mas também influencia no processo da queda capilar. A gente pode ter queda capilar pela baixa do ferro, né, ali que acaba causando ali a anemia. Então, essa anemia causa a queda capilar. Então, tudo está muito interligado. Então, se a gente consegue potencializar esses nutrientes, fazer com que eles estejam em quantidades ideais no organismo, a gente vai conseguir fazer com que tudo funcione de forma saudável e a gente vai acabar revertendo, né, prevenindo as queixas capilares, as queixas na pele, nas unhas. Então, como eu digo a vocês, são vários pontos aqui que vocês podem ir trabalhando com os clientes, dos benefícios que vocês vão falar. E lembrando que todos esses minerais que eu estou citando é nessa apresentação bisglicinato, que melhora, potencializa a absorção, sem efeitos colaterais. Então, tudo isso, só vantagens para quem vai utilizar. O que é que também tem na composição? Cromo. O que o cromo faz? O cromo regula os níveis de açúcar no sangue, o que pode reduzir acne, inflamação da pele, porque a gente sabe que um açúcar em excesso, né, no nosso organismo, quando a gente consome muito açúcar também, essas consequências podem ser vistas, né, na pele, esse processo de inflamação, surgimento de acne. Então, por isso que o controle dessa quantidade de açúcar no nosso organismo é muito importante. E o cromo é um grande aliado nesse processo também. Então, reduzir inflamações, reduzir, né, a oleosidade, o processo de acne, ajuda também no equilíbrio hormonal. Então, são vários benefícios. Então, resumindo, através desses minerais, a gente passa a ter uma pele mais firme, mais jovem, justamente por ter, né, o estímulo ali da produção do colágeno, por ter antioxidantes entre esses minerais, cabelos mais fortes, volumosos, porque está tendo um estímulo correto na raiz do cabelo, uma nutrição nesse couro cabeludo, unhas menos quebradiças, mais resistentes. Então, resumindo em relação a esses minerais, olha o tanto de benefício. Então, vocês vão ver ao longo dos nutrientes, dos benefícios, que um vai potencializar a ação do outro. Quando eu for falar sobre as vitaminas, que elas têm vários benefícios em relação a isso, vai ser potencializado com a quantidade desses minerais, que vai ser potencializado com a quantidade dos outros nutrientes também. Então aqui é um conjunto, como eu falei no início, é um blend. O Long Beauty, ele é um suplemento alimentar que contém 21 nutrientes. Então a gente considera como um blend, uma junção de vários nutrientes ali, trazendo benefícios. Que eles agindo juntos, eles vão potencializar os resultados. Então vocês reforçando isso, vocês vão reforçar, né, como eu digo, esses benefícios, essas vantagens para quem faz uso. Vai ser muito interessante tocar nesse ponto também, que um nutriente vai potencializar a ação do outro. Então vamos dar continuidade em relação à composição. Eu dividi mais ou menos assim, nos minerais, em algumas vitaminas, para vocês irem entendendo de forma mais fácil sobre essa composição do Long Beauty. Agora eu vou falar sobre a vitamina D, a vitamina E e a vitamina C, que elas são vitaminas essenciais para a saúde do nosso organismo. A gente só em citar aqui, a gente já sabe que são vitaminas que a gente precisa ter em quantidades ideais no nosso organismo.
E se a gente tiver alguma carência, alguma falha desses nutrientes, a gente precisa sim suplementar, a gente precisa sim potencializar a chegada deles. Então ter eles na composição do Long Beauty também foi muito interessante. Por quê? Vamos lá. Esses três, né, que eu citei, vitamina D, vitamina E e vitamina C, são essenciais para a saúde do nosso organismo, da nossa pele, do cabelo, das unhas. Por quê? Atuam na hidratação, no crescimento, no fortalecimento dos fios, na proteção contra os danos oxidativos, que é justamente a questão do envelhecimento das células, também são nutrientes muito importantes para isso. E falando sobre cada um, a vitamina D, vamos falar alguns benefícios sobre a vitamina D. Estimula os folículos capilares, que isso ajuda no crescimento e no fortalecimento dos fios. Vocês vão ver que todos têm benefícios ali muito, um completando o outro, até em relação a cabelo, pele e unha. Para vocês entenderem como o Long Beauty ele realmente traz benefícios para o cabelo, para a pele e para as unhas. A gente sabe que muitos clientes chegam, por exemplo, com a queixa capilar. Mas você pode ali trazer que o Long Beauty também vai trazer benefícios para a pele de quem vai utilizar. Também vai trazer benefícios para as unhas de quem vai utilizar. E, consequentemente, vai trazer benefícios para o organismo. Por quê? Algo também que é muito importante que vocês saibam. Existem tratamentos de uso tópico, que é aquele tratamento de fora para dentro. Um exemplo, cremes que a gente passa no rosto, shampoo, condicionador, são uso tópico, que a gente passa, né, na pele, passa ali no cabelo. E o Long Beauty, ele é o quê? Ele é um tratamento interno, um tratamento de dentro para fora. Ele vai tratar ali as células, vai trazer jovialidade para as células, vai fazer com que o funcionamento aconteça da forma correta para garantir que a pele tenha uma firmeza correta, que a produção do colágeno esteja correta, da elastina esteja correta, que a quantidade ali de ácido hialurônico seja o ideal para manter esse processo saudável. Também em relação ao processo de saúde do cabelo, né, para que esses nutrientes cheguem na raiz do cabelo em quantidades ideais. Então, é um conjunto de benefícios. Então vamos falar sobre a vitamina D. Quais são os benefícios? Estimula, como eu falei, os folículos capilares e dando continuidade. Atua na regeneração celular da pele, prevenindo doenças como psoríase e dermatite. Olha aí, como o Long Beauty ele pode ser até um aliado em outros tratamentos que a pessoa estiver fazendo, que vai fortalecer a saúde da pele, vai fortalecer a saúde das unhas, fortalecer a saúde capilar. Contribui para unhas mais fortes e menos quebradiças. A vitamina D também é muito importante para a imunidade do organismo como um todo, mas também imunidade da nossa pele, prevenindo inflamações, prevenindo infecções. Então muitas vezes a gente está com a sensibilidade na pele, todo produto que a gente utiliza fica aquela irritação, fica com prurido, né, que é aquela coceira. E muitas vezes é justamente pela carência de um nutriente que está fazendo com que aquele processo de proteção da pele esteja sendo influenciado. O processo de hidratação da pele esteja sendo influenciado também. Então, quando a gente potencializa a chegada desses nutrientes, a gente reverte também esses pontos. O que é que também tem, né, em relação a essas vitaminas que eu separei aqui? Vitamina E. A vitamina E, ele é conhecido como um poderoso antioxidante. Lembra que eu já falei sobre o que é antioxidante? Retarda o envelhecimento das células, previne o envelhecimento celular. E isso é muito bom a gente fazer o uso desses nutrientes. Porque para vocês terem uma ideia, até quando a gente utiliza, né, esses antioxidantes, previne até a radiação do sol que chega aqui na gente. Então a radiação na nossa pele, quando a gente utiliza antioxidantes, previne também essa agressão que os raios solares causam na nossa pele. Então são vários benefícios que um nutriente como esse traz para o nosso organismo. O que é que a vitamina E também traz de benefício? Hidrata a pele e cabelos, previne o ressecamento, as pontas duplas dos cabelos, ajuda também na cicatrização da pele, na recuperação ali de feridas. Então o processo de regeneração da pele, a vitamina E também é muito importante. Protege contra, como eu falei para vocês, protege contra os danos dos raios UV, né, como eu já citei, né, em relação aos raios ali do sol. Protege também contra os danos da poluição, preservando a saúde da pele, a elasticidade da pele. O que é que também tem na composição? Vitamina C. Vitamina C também a gente sabe que tem vários benefícios, até em relação a essa parte estética, né? Então esse cuidado, essa suplementação da vitamina C também traz muitos benefícios. Como?
Ação antioxidante, também é um nutriente antioxidante. E também esses antioxidantes, eles previnem manchas, previnem rugas, previnem linhas de expressões, como eu falei para vocês. A vitamina C é essencial para a produção de colágeno, então a gente precisa ter esse nutriente em quantidades ideais no organismo. E a gente sabe, um ponto aqui muito interessante e importante para falar para vocês. A partir dos 30 anos, a quantidade de colágeno que o nosso organismo produz, a quantidade de ácido hialurônico que o nosso organismo produz, tende a diminuir. E a tendência é só ir diminuindo. Não passa a produzir a mais depois, não. A tendência é só ir diminuindo. Então, quando a gente passa ali dos 30 anos, isso começa a ficar, né, vai aparecendo ali de forma mais intensa. Então, é uma idade que a gente tem que começar a ter muita atenção, muito cuidado em relação à nossa pele, aos nossos cabelos, porque, como eu falei, o colágeno e ácido hialurônico vai diminuindo. Então, a gente lançar a mão de nutrientes, de suplementos que potencializem, que façam com que essa produção seja potencializada, melhora muito esses processos. E a vitamina C é uma delas. Eu já citei aqui outros nutrientes que são importantes para a produção do colágeno, mas só reforçando em relação a isso. É um ponto também que vocês podem reforçar quando estiver fazendo a venda. Se o cliente tem mais de 30 anos, pode tocar nesse ponto. Depois dos 30 anos, a sua quantidade de colágeno, de ácido hialurônico vai diminuir. Tem ácido hialurônico na composição do Long Beauty. Tem ingredientes que estimulam a produção de colágeno. Então, tudo isso vai trazendo benefícios, né, para a saúde da pele, do cabelo. Então, são pontos, como eu falei, que vocês podem ir trabalhando na venda. A vitamina C também ajuda no fortalecimento e no crescimento de cabelos e unhas, melhora a absorção do ferro, que é essencial, né, para prevenir a queda capilar. Lembra que eu falei que o ferro é importante para o processo ali de prevenir queda capilar? Então a vitamina C ela é importante, ela é interessante ter ela em quantidades ideais para que o processo ali da absorção do ferro aconteça de forma saudável. Lembra que eu falei? Um associado com o outro vai potencializando esse processo. Então, resumindo, também vai trazer benefícios, né, para a pele, para as unhas e para o cabelo, essas vitaminas que eu acabei de citar. Sari, quais são as outras vitaminas que estão presentes? Como eu disse a vocês, as vitaminas do complexo B estão na composição do Long Beauty. Sari, por que foi tão importante ter essas vitaminas para esse foco, né, para esse benefício da saúde capilar, da pele e das unhas? Vou resumir aqui também, trazer só alguns pontos. Como eu falei, se vocês quiserem se aprofundar, né, sobre esses nutrientes, procurar outros benefícios, podem fazer isso. Como eu falei, vão montando o material de vocês para ficar mais fácil a forma como vocês vão passar para o cliente, como vocês vão fazer essa venda. Então, trouxe aqui de forma resumida. Um ponto muito importante também para ser citado. Quando a gente fala vitamina B1, é o mesmo que tiamina, então não confundam isso. Não achem que vitamina B1 é uma coisa, tiamina é outra, porque da mesma forma que eu vou citando aqui os nomes de todas as outras vitaminas. É muito importante vocês saberem disso, porque pode ser uma pergunta dos clientes, eles perguntam esse tipo de coisa. O que é ácido fólico? A vitamina B9 é o mesmo que ácido fólico? A vitamina B7 é o mesmo que a biotina? O que é essa biotina? O que é essa vitamina B7? Então, para vocês saberem, quando perguntar, você diz, a vitamina B7 é o mesmo que biotina. Aí só muda a nomenclatura. Uma informação básica, que você não precisa ali decorar. Você tendo o material, você já vai saber ali o que cada um, qual o nome de cada um, né? Então, a vitamina B1, o nome dela é tiamina. Quais são os benefícios? Estimula a circulação sanguínea no couro cabeludo, ajudando, né, no processo do crescimento capilar. Sempre que eu falar que um nutriente estimula a circulação sanguínea no couro cabeludo, é justamente isso. A chegada de nutrientes em quantidades maiores, a chegada de oxigênio em quantidades maiores, em quantidades ideais, garantindo a formação ali do fio, a produção do fio nessas quantidades ideais, né, na forma ideal. Atua também na renovação celular da pele, deixando ela mais saudável. Vamos citar outra vitamina aqui, vitamina B3. Qual é o nome dela? Niacina. Então, quando vocês virem esse nome, significa vitamina B3. Ela estimula a produção de queratina e colágeno. Olha que importante, queratina é simplesmente a principal proteína do nosso cabelo. 80% ali do nosso cabelo é composto por queratina, né, em relação às proteínas presentes. Então, 80% é queratina.
Ou seja, se a gente não tem essa proteína em quantidades ideais, pode ter certeza que a gente vai ter cabelos fragilizados, quebradiços, queda excessiva, unhas fragilizadas, uma pele também com aspecto cansado, um aspecto envelhecido. Então a gente precisa ter queratina em quantidades ideais para manter toda essa estrutura de forma saudável. E a vitamina B3 ela estimula a produção da queratina. O colágeno nem se fala, né? Como eu já disse, é muito importante a gente ter essa quantidade de colágenos em quantidades ideais para a gente garantir a estrutura da nossa pele, né? A resistência, a elasticidade da nossa pele também, de forma jovem, de forma saudável. Vai fortalecer também cabelos e unhas, melhora a oxigenação da pele, reduzindo inflamações e irritações, um outro benefício da vitamina B3. Qual é o outro componente? Vitamina B5. Vitamina B5 é o mesmo que ácido pantotênico. Então, se vocês virem em algum local o nome ácido pantotênico, é o mesmo que a vitamina B5. Quais são os benefícios? Previne a queda de cabelo, melhora a hidratação dos fios, fortalece as unhas, evita que elas fiquem quebradiças, que o crescimento dela não esteja da forma correta, melhora também a cicatrização da pele, ajuda no tratamento da acne. Ou seja, já citei algumas vezes aqui, né, em relação à pele, os benefícios da pele. Então, quem tem queixas em relação a inflamações na pele, oleosidade excessiva, acnes aparecendo ali, né, uma quantidade excessiva de acne, rugas, linhas de expressões, aspecto envelhecido, tudo isso vocês podem citar também como benefício do Long Beauty. Então, se uma pessoa chega com queixa em relação à pele, vocês vão saber orientar, vão saber trazer aqui quais os nutrientes vocês vão reforçar que essa pessoa vai ter o benefício. Porque muitas vezes a pessoa chega, né, com a queixa capilar, mas também apresenta uma queixa ali na pele. E vocês vão casar todos esses benefícios para convencer que a pessoa realmente precisa do suplemento, precisa desse tratamento para trazer saúde, para trazer autoestima, para trazer esse cuidado com a pele, né, com o cabelo, com as unhas. Então, dando continuidade. Tem também, né, a vitamina B6. Vitamina B6 é o mesmo que piridoxina. Da mesma forma, se virem o nome piridoxina, é o mesmo que a vitamina B6. A vitamina B6, ela regula a produção de sebo. O que é sebo? É a oleosidade ali que é produzida, né, para trazer proteção para os nossos fios, proteção para o nosso couro cabeludo. Mas a gente sabe que a oleosidade em excesso traz prejuízos, malefícios. Fragilidade dos fios, queda capilar, né? A oleosidade também acaba estimulando ali a caspa, dermatite seborreica. Então a gente tem que ter essa quantidade de oleosidade, mesmo que ela sirva, né? Ela seja produzida com a intenção de proteção, mas a gente sabe que tem que ser uma quantidade ali ideal, uma quantidade limite. Porque se ultrapassar essa quantidade ideal, infelizmente a gente vai ter as consequências dessa oleosidade excessiva. E a vitamina B6, ela ajuda a gente a regular essa quantidade de oleosidade que é produzida ali no couro cabeludo, que fica ali nos nossos fios. Então, a vitamina B6 também auxilia na síntese de queratina, né, na produção de queratina, como eu já falei para vocês, muito importante, uma proteína muito importante para manter ali a força do cabelo, a resistência do cabelo, um crescimento correto, acontecendo da forma correta desse cabelo. A vitamina B6 também ajuda na prevenção, né, do surgimento da caspa, da descamação da pele, da descamação ali do couro cabeludo, justamente por regular essa quantidade ali do sebo. Um outro componente, vitamina B7, que é o mesmo que a biotina. Para vocês terem uma noção, biotina ela é conhecida como a vitamina do cabelo. Sabe por que essa biotina é conhecida como a vitamina do cabelo? Porque ela também produz a queratina, ela é muito importante para esse processo da produção da queratina. E se a gente tem carência ou deficiência de biotina, pode ter certeza que a gente vai ter unhas fragilizadas, quebradiças, cabelos também fragilizados, quebradiços, crescimento ali, pode ter até interrupção do crescimento do cabelo, falhas no processo de crescimento, porque é um nutriente que garante ali o fortalecimento do fio, um crescimento saudável do fio. E se a gente não, como eu disse, não tem um estímulo correto nessa raiz do cabelo, vai influenciar também nessa questão do estímulo do crescimento, né? Por isso que eu falei que pode ter a interrupção do crescimento. Sara, o que é essa interrupção, né? Como exemplo, calvície, alopécia. Para vocês terem uma ideia,
todos os nossos folículos pilosos, todas as nossas, né, a raiz do cabelo ali, eles são produzidos enquanto a gente ainda está na barriga da nossa mãe. Então, na gestação, né, quando a gente ainda é um bebê, na fase embrionária, esses folículos pilosos, eles já vão sendo produzidos. Ou seja, a gente já nasce com a quantidade que a gente vai ter para o resto da nossa vida desses folículos pilosos. Então, ao longo da nossa vida, pode acontecer dessa raiz do cabelo ficar adormecida, ficar inativada, justamente por não estar tendo o estímulo correto nessa raiz do cabelo. Aí vão acontecendo os processos, né, de alopécia, de calvície, aquelas falhas de crescimento, alopécia, né, regiões assim do couro cabeludo sem o crescimento capilar, que não está tendo o estímulo correto. Outros fatores também podem influenciar, né, como estresse, fatores genéticos, questões de doença, né, que podem influenciar nesse processo, mas quando a gente volta a estimular novamente essa raiz, esse crescimento pode acontecer de forma saudável. Por isso que eu falo que são processos reversíveis. A gente consegue trazer novamente ali o crescimento acontecendo de forma saudável. Da mesma forma, o embranquecimento dos fios. Se alguém diz que está com os fios brancos ali surgindo, né, brancos, que não pode voltar a pigmentar, isso não é verdade, pode sim. O processo de embranquecimento, se tem um estímulo correto acontecendo ali na raiz do cabelo para produzir o pigmento, pode sim voltar a trazer pigmentação para aquele fio que já nasceu branco. Então são processos que podem ser revertidos. Então, dando continuidade, a vitamina B7, ela também, né, o que ela traz de benefício? Mantém a hidratação da pele, né, mantém ali ela com aspecto saudável. Como eu já falei, muito importante para a produção da queratina. E dando continuidade, vamos falar sobre a vitamina B9. A vitamina B9 é o mesmo que ácido fólico. Então muita gente não associa, né, que o ácido fólico é uma vitamina. E é importante para vários mecanismos. Todos esses nutrientes, todas essas vitaminas que eu trago aqui para vocês, né, que eu falei para vocês, são essenciais para o nosso organismo. Essas do complexo B garantem muitos benefícios. Eu estou citando aqui só os benefícios nessa questão, né, da pele, das unhas do cabelo. Mas se a gente fosse aprofundar, como exemplo, essa vitamina B6, ela melhora a imunidade, ela regula o nosso sono, dá mais qualidade no nosso sono, ela também traz benefícios como dar mais disposição, mais energia para a gente praticar as nossas atividades diárias. Aqui são alguns exemplos que no nosso organismo também vão ter benefícios. Por isso que eu falo, vocês podem se aprofundar, vocês podem ver ali quais são os outros benefícios de cada nutriente para vocês irem trabalhando ali com o cliente. Que pode ser que ele apresente ali para você na hora da conversa, diga que ele apresenta que tem outras queixas e você, epa, eu sei aqui que tem nutrientes que podem melhorar também em relação a isso. Então é bom vocês irem tendo esse conhecimento também. Porque se eu fosse falar sobre todos esses benefícios, ia ficar muito extensa a aula e ia acabar ficando muito cansativa e vocês não iam compreender bem sobre cada nutriente. Por isso que eu trouxe bem resumido sobre cada tópico, focando realmente cabelos, peles e unhas. Então, a vitamina B9, né, que é o ácido fólico, gente, esse nutriente ele é muito interessante, que a gente não tem ideia que ele traz esses benefícios para a saúde do cabelo, que é um ponto. Os estudos já mostram, né, que muitas pessoas que apresentam o embranquecimento dos fios de forma precoce está diretamente associada à carência ou deficiência do ácido fólico no organismo. Então os estudos já estão mostrando que muitas pessoas, um exemplo, na casa dos 20 anos, dos 30 anos, apresentando ali uma deficiência desse nutriente está associado aos fios brancos que estão aparecendo ali de forma precoce. Então é um nutriente que é muito importante para o processo de pigmentação também. Então, quem apresenta essa queixa capilar, quem está ali chegando em você, né, com o interesse de trazer pigmentação novamente para esses fios, melhorar a autoestima em relação a isso, o ácido fólico é um ingrediente muito interessante para ser trabalhado ali, mostrando como que o Long Beauty pode agir, trazendo essa pigmentação para os fios. Então, por que o ácido fólico é tão importante? Por que ele traz esse benefício? Porque ele participa ali do processo de renovação celular. E a gente sabe que o estímulo ali na raiz do cabelo, ela é constante, é diária, para que essa raiz ela forme esse fio numa apresentação saudável. Então,
o ácido fólico ele é muito importante para manter também o processo da formação do pigmento ali na raiz do cabelo, que como eu falei para vocês, que é a melanina. Então esse pigmento também é estimulado pela quantidade correta, né, pela quantidade ideal de ácido fólico no organismo. E um ponto interessante para que vocês saibam também, ácido fólico, quando a gente ingere, ele se transforma em metilfolato no organismo. Então se vocês virem algo falando sobre metilfolato, é a formativa do ácido fólico, que essa transformação acontece dentro do nosso organismo. Então, ele traz esse benefício da pigmentação, junto com a vitamina B12, estimula muito esse processo da pigmentação, porque a vitamina B12 também traz esse benefício. Então, além desse benefício da pigmentação, ácido fólico também estimula o crescimento, previne fios finos, quebradiços. Então, se você está diminuindo ali, quem vai fazer o uso, né, tá com a queixa de um volume pequeno do cabelo, uma densidade, né, fina ali do cabelo, que quer dar mais volume, mais saúde para esse fio, o ácido fólico ele é muito importante, ele é muito interessante para trazer esse benefício. Em relação à pele, auxilia na renovação celular da pele, né, deixa ela com aspecto assim mais vivo, mais jovem, então traz muitos benefícios também em relação à pele. A vitamina B12 agora, que é a cobalamina, como eu falei, ela é associada com o ácido fólico, ali potencializa também em relação à pigmentação dos fios, então é um nutriente muito importante também para essa pigmentação dos fios. A gente sabe que a vitamina B12, né, hoje se fala muito dessas vitaminas, vitamina B6, vitamina B12, que a gente tem que ter em quantidades ideais, que a gente tem que suplementar quando percebe ali que está com carência, deficiência. Por quê? Porque são nutrientes essenciais. E esses nutrientes que eu estou falando agora, nessas do complexo B, o nosso organismo necessita de quantidades ideais. E a gente não consegue produzir, a gente precisa ingerir através do alimento ou do suplemento. Então, se a gente tem vitamina B6, vitamina B12 com carência, a gente pode ter anemia, a gente pode ter fraqueza, irritabilidade, vai mexendo em vários pontos, indisposição para realizar as atividades. Então são, como eu falei, vários pontos que a gente pode ir apresentando com a carência de nutrientes como esses. Então, de vantagens, né, de benefícios em relação ao nosso cabelo, à nossa pele. A vitamina B12, ela também estimula a oxigenação adequada no couro cabeludo, ela promove a regeneração celular da pele, das unhas, como, reforçando mais uma vez, como eu falei, também é muito importante para o processo de pigmentação. Então lembra que eu falei, todos esses nutrientes vão acabar um agindo ali, potencializando a ação do outro em relação à saúde da pele, das unhas e do cabelo. Então vamos dar continuidade agora em relação aos nutrientes, que não existe uma quantidade ali estabelecida de quantidade ideal, que são aqueles que, como eu falei para vocês no início, não tem a porcentagem ali, a quantidade que é referente, né, à concentração, quantos por cento são de acordo com o valor diário que a gente precisa ingerir. Então eles não apresentam isso na tabela nutricional, mas a gente sabe que traz muitos benefícios, eles são muito importantes também para trazer esse processo saudável do cabelo, da pele e das unhas. Então vamos lá falando sobre eles. Iniciar pela metionina, que vem na apresentação D-metionina. O que é ela? É um aminoácido. Lembra que eu falei para vocês? A composição do Long Beauty tem, né, na composição minerais, vitaminas e aminoácidos. Então são nutrientes ali que em conjunto trazem muitos benefícios para a gente. Então a metionina é um aminoácido essencial. Lembra que eu falei? Essencial, nosso organismo necessita dele para que o funcionamento, né, de todas as etapas ali do organismo aconteçam da forma correta. E ele é rico em enxofre. Não sei se vocês lembram, mas no início eu falei também que um dos componentes do cabelo é justamente o enxofre. No nosso cabelo, né, na nossa estrutura capilar, tem enxofre na composição. Então a gente precisa que chegue esse composto, né, na nossa raiz do cabelo também em quantidades ideais para que esse fio ele seja formado de forma saudável, da forma correta. Então a metionina é um aminoácido rico em enxofre, que é fundamental para a produção da queratina. Lembra que eu falei? Queratina, principal proteína da composição do nosso cabelo. Também está na pele, nas unhas, e a metionina também atua na desintoxicação celular, prevenindo o enfraquecimento dos fios do cabelo, prevenindo também o enfraquecimento das unhas. Então,
todos eles têm ali benefícios em relação, como eu falei, cabelo, pele e unhas. Tem também na composição cisteína. O que é a cisteína? Também é um aminoácido essencial para a formação da queratina. Para essa queratina ela ser formada da forma correta, precisa ter cisteína na quantidade ideal. A cisteína é um aminoácido, uma proteína, ela é formada ali com a junção de aminoácidos, para vocês entenderem. Então a queratina, para ela ser formada, tem que ter ali na composição a quantidade de cisteína em quantidades ideais. Então, a gente suplementar a cisteína ajuda também nesse processo da formação, né, da produção da queratina, que é importante para o fortalecimento dos cabelos, das unhas. A cisteína também estimula o crescimento capilar, melhora a resistência dos fios, tem também uma ação antioxidante, reforçando antioxidante, retarda o envelhecimento celular, ajuda a proteger a pele, né, contra esse envelhecimento celular, tanto em relação ao cabelo como em relação à pele, ao nosso organismo como um todo. Todo nutriente antioxidante vai ter benefícios no nosso organismo como um todo. O que é que também tem na composição do Long Beauty? Metilsulfonilmetano. É um composto que também tem na composição do Long Beauty. Ele é uma fonte natural de enxofre. É muito importante para a produção de colágeno e queratina. Mais uma vez, o colágeno é muito importante para a gente manter o aspecto saudável da nossa pele, um aspecto saudável também do nosso cabelo. Então, é um aliado muito importante para a gente trazer essa saúde, né, essa jovialidade para todos esses pontos. Reduz a inflamação do couro cabeludo, melhora a elasticidade da nossa pele, hidrata e fortalece cabelos e unhas, evitando a queda. Então estimula ali a hidratação dos nossos fios. Então, só reforçando para vocês entenderem, tudo isso acontecendo de dentro para fora. Então é um tratamento que vai manter ali esse processo de hidratação, de restauração, de nutrição acontecendo de dentro para fora, garantindo que esse fio ele cresça de forma saudável. E até esse ponto sobre o fio, né? Existe um ciclo de renovação dos nossos cabelos, dos nossos pelos, né? Do corpo. Então é algo esperado, é algo que caracteriza até, um exemplo, os mamíferos. Todo mamífero tem esse processo de renovação dos cabelos, dos pelos do corpo. Então o mesmo acontece como eu falei, com os nossos cabelos. É algo esperado que tem um processo ali, né? As etapas de crescimento, de regressão do fio e por último tem a etapa da queda. Sara, e quantos fios eu considero saudável ali ter queda diariamente? De 100 a 150 fios, é uma média. Isso varia muito de acordo com a densidade, o volume de fios que você tem. Então, uma média saudável ali é de 100 a 150 fios. Então, se a gente tem uma quantidade maior caindo, isso mostra que as etapas do ciclo de vida do cabelo estão sendo atrapalhadas, não está acontecendo da forma correta. Como exemplo, o ciclo da parte, né, do crescimento, a fase do crescimento pode durar ali 7 anos, 10 anos, aquela raiz do cabelo sendo estimulada antes de ter o processo da queda, tendo o estímulo ali do crescimento. Então a gente tendo esse estímulo da forma correta, chegando nutrientes em quantidades ideais, a oxigenação também chegando em quantidades ideais, garante que essa raiz produza esse fio de cabelo de forma saudável ali por anos. Mas se acontece alguma falha, essas etapas podem ser atrapalhadas, interrompidas, fazendo com que, ao invés de estar sendo estimulado o crescimento, acontecer a queda desse fio. E isso acaba atrapalhando o processo como um todo. Sara, então como é que eu vou orientar? Isso até um ponto, né, para quando perguntarem sobre isso, vocês souberem responder. É muito importante a gente entender essa questão do ciclo de vida do cabelo, esse processo de renovação. Por quê? Para que aconteça esse processo de renovação, né, aconteceu ali a queda, para ter o estímulo novamente do crescimento. É uma média de 3 meses para a gente perceber esse fio ali crescendo novamente saudável, nutrido, pigmentado, fortalecido. Então, para esse ciclo, né, teve a queda, para ter o crescimento novamente, é uma média de 3 meses para a gente perceber os resultados, principalmente quando a gente está com alguma queixa, alguma carência, alguma deficiência, uma queda excessiva. Para ter esse estímulo correto, através de uma suplementação, né, trazendo ali nutrientes em quantidades ideais, estimulando essa raiz do cabelo. Então 3 meses é um tempo médio mínimo. Por isso que quando o cliente perguntar qual o tempo ideal para eu fazer o tratamento, né, para utilizar ali o Long Beauty, 3 meses é um tempo mínimo ideal. Podem
tocar nesse ponto, podem falar sobre esses 3 meses, porque é algo que qualquer tratamento capilar que a gente for fazer, a gente precisa desse tempo. Isso pode ser de uso tópico, lembra que eu falei para vocês? Uso tópico, shampoo, condicionador, máscaras de tratamento, sérums, tudo que a gente aplica externamente. Então esses tratamentos externos também, a gente precisa de no mínimo 3 meses para ter os melhores resultados, porque é justamente respeitando esse processo do ciclo, né? Esse processo quando tem a queda para ter novamente ali o crescimento do cabelo. Então 3 meses é o tempo mínimo ideal, baseado justamente nisso. Então vocês podem orientar com tranquilidade que quando alguém perguntar qual o tempo mínimo para eu apresentar resultados, 3 meses é um tempo mínimo ideal. Sara, mas se o cliente apresentar resultados já no primeiro mês, ou se ele já quiser comprar só 1 mês de tratamento, o que eu oriento? Muitas pessoas podem se apresentar resultados no primeiro mês de uso, porque isso varia muito também em relação à queixa que a pessoa tem, a intensidade dessa queixa, como está a saúde ali, tanto do organismo, né, do organismo como um todo, como da região ali do couro cabeludo, se tem fatores influenciando, os hábitos de vida, estresse, poluição, tudo isso influencia no tempo de resposta também do tratamento. Isso, como eu digo, vale também para medicamentos. Quando a gente inicia o uso ali de um medicamento, principalmente aqueles de uso crônico, a gente precisa de um tempo para ir se adaptando ao uso, né, à introdução desses nutrientes no nosso organismo, desses ativos no nosso organismo. Mas aqui falando em relação à saúde do cabelo, quando a gente faz esse tratamento, faz esse uso, a gente precisa de um tempo para o nosso organismo responder a essa suplementação, a essa chegada desses nutrientes. No primeiro mês de uso, pode sim ter resultados em relação ao fortalecimento, ao crescimento, a prevenir a queda, a trazer mais jovialidade para a pele, a fortalecer as unhas. Pode ir já percebendo os resultados, mas tem gente que pode não apresentar resultado no primeiro mês. Pode não apresentar nenhum resultado no primeiro mês. Por quê? Porque ali aquele organismo estava demandando uma quantidade maior desses nutrientes, está precisando de uma intensidade maior ali da chegada desses nutrientes para começar a apresentar respostas. Então, se o seu cliente, né, comprou ali um exemplo, um combo de 3 meses, primeiro mês de uso, não estou apresentando resultados, você vai orientar isso, toda suplementação, né, todo suplemento alimentar que você vai utilizar, precisa desse tempo para o seu organismo se adaptar à suplementação. Então quem vai utilizar vai ter essa disciplina, vai entender que tem que utilizar da forma correta, da forma como a gente orienta e com o tempo também ideal para ter os resultados. Então vamos lá, primeiro mês de uso já está apresentando resultados, precisa mesmo assim utilizar pelos 3 meses? O ideal é que sim, porque os 3 meses vai garantir o processo do ciclo de vida do cabelo como um todo, o ciclo ali, não do ciclo de vida, porque a gente sabe que o crescimento pode durar ali 7 anos, 10 anos, mas o ciclo de renovação, o processo da renovação. Teve a queda para estimular ali novamente o crescimento. Então, para a gente perceber esses resultados, 3 meses é esse tempo mínimo para todo o processo ali do couro cabeludo, todo o crescimento dos fios que caíram, para estimular novamente o crescimento, a gente perceber esses resultados. Então, o ideal é que você oriente, que utilize sim pelos 3 meses. Sara, e se com os 3 meses, meu cliente não teve todos os resultados, não eliminou todas as queixas, o que eu faço? O que eu oriento? Você vai orientar a utilizar por mais tempo, 3 meses é um tempo mínimo. Pode sim indicar por mais tempo, porque tratamentos capilares eles podem ser mais demorados sim, isso é comum para qualquer tratamento capilar. Como eu disse, depende também do nível, da intensidade dessa queixa, de como está a saúde capilar, a saúde da pele, das unhas, né, de quem vai fazer o uso. Mas focando aqui em relação a esse processo do ciclo, né, da renovação dos cabelos. Então você pode indicar por mais tempo, tranquilamente, por 6 meses, um ano, ou até mais tempo, porque a pessoa vai ter que utilizar ali um tempo que vai trazer novamente saúde para o couro cabeludo, saúde para o processo do crescimento. Sara, se o meu cliente utilizou pelos 3 meses e percebeu os resultados, eu posso orientar ali que pode parar, né? Eu oriento que tem que utilizar por mais tempo. Se o seu cliente optar por parar, porque durante os 3 meses ali viu os resultados e eliminou as queixas, pode sim orientar a pausar o uso, porque para ele não tem mais a necessidade, né, do uso, viu que já eliminou as queixas, já trouxe a eficácia do tratamento, então pode sim parar. Sara, mas se
ele quiser potencializar por mais tempo, utilizando por alguns meses a mais, pode orientar? Pode sim orientar o uso, a continuar, né, utilizando por meses a mais, para potencializar esses resultados que ele conseguiu com o uso naqueles primeiros meses. Então, vai de acordo sempre com a necessidade do cliente, com o objetivo dele, com o desejo dele de potencializar mais os resultados ou não. Então, isso pode variar muito. Sara, e se ele me perguntar em quanto tempo precisa voltar a utilizar o tratamento? Porque isso também, essas dúvidas podem acontecer. Você vai orientar que só vai utilizar se aparecer novamente, né, mais à frente, alguma queixa capilar, alguma queixa na pele. Se perceber que tem algo que não está satisfazendo, né, o cliente, pode sim voltar a utilizar o Long Beauty. Não tem nenhuma contraindicação. Então, um exemplo, utilizei pelos 3 meses, depois de 1 ano eu quero voltar a estimular ali esse processo, né, da produção de colágeno, de queratina, os benefícios que eu estou mostrando aqui para vocês. Posso fazer esse uso novamente? Com certeza. Posso orientar meu cliente? Com certeza. Então, é um uso que a gente pode sim utilizar pelo tempo, eliminou as queixas, trouxe, né, a eficácia do tratamento, depois de um tempo pode sim voltar a utilizar. Eu trago essas informações porque eu sei que são dúvidas frequentes. Geralmente as pessoas perguntam, né, o tempo mínimo, por quanto tempo tem que utilizar, se precisa voltar a utilizar, então vocês já vão sabendo orientar essas informações para os clientes. Então, dando continuidade aqui para a gente finalizar, em relação aos nutrientes presentes no Long Beauty, já estou finalizando. Finalizei, né, falando sobre o metilsulfonilmetano, agora vamos para o ácido hialurônico, que ele tem muitos benefícios para o nosso organismo. A gente produz ácido hialurônico em quantidades ideais, ali até a faixa de mais ou menos 25 anos. Quando vai passando dessa idade, começa a diminuir essa quantidade de ácido hialurônico. Então, por isso que é uma fase, né, uma faixa etária ali muito interessante de ser trabalhada. Quem tem mais de 30 anos vai ter um benefício muito interessante desse estímulo, né? Tanto da potencialização da suplementação do ácido hialurônico, como também, como eu falei para vocês, do estímulo também em relação à produção do colágeno, que a gente sabe, como eu falei para vocês, que tem essa baixa na produção a partir dos 30 anos. Então, são informações que vocês podem ali trabalhar para mostrar ao cliente os benefícios do Long Beauty. Então, em relação ao ácido hialurônico, ele atua, né, na hidratação profunda da pele, prevenindo rugas, linhas de expressão, né, em relação ao ressecamento da pele também ele ajuda muito. Por quê? Ele tem uma característica que é de reter água. Onde tem ácido hialurônico, ele tem uma característica de atrair água para aquele local. Então, quando a gente suplementa ácido hialurônico, a gente faz com que esse processo de hidratação aconteça na pele, né? Em relação aos cabelos também a gente vai ter benefícios, porque melhora a umidade do couro cabeludo, ajuda na saúde da raiz do cabelo, as unhas também vão ser beneficiadas, deixam elas mais resistentes, menos quebradiças. Então, é um ingrediente muito interessante de ser trabalhado, é algo que vocês têm que dominar realmente sobre ele, porque vocês podem trabalhar de formas variadas, trazendo os benefícios em relação a ele. Como eu falei, em relação à idade, né, quem tem ali acima de 30 anos, é um público que vocês podem trabalhar bem sobre essa suplementação dele, por ter ele na composição, como todos os outros que eu venho falando, mas tem ingredientes aqui que vocês podem fazer uma junção aqui e ir trabalhando melhor na orientação para o cliente. Porque vocês não vão falar dos 21 ingredientes para o cliente. Vocês têm que ter um domínio ali bem de alguns e saber quais são os benefícios de todos os outros. Então, tenham sempre um material ali fácil para vocês irem estudando, irem sempre ali revisando o conteúdo. Faz um tempo que eu não li sobre todos os ingredientes, vou dar uma lida aqui no material, vou assistir uma aula sobre o Long Beauty. Então isso é muito importante para vocês irem sempre dominando o conteúdo, irem passando informações corretas, com segurança, trazendo credibilidade ao que você está falando para o cliente. E quando você se posiciona como alguém que traz informações corretas, com cuidado, como eu falei, sempre orientar o uso correto do suplemento, né, com as orientações que a gente orienta, né, que a gente traz para vocês, para que
quem vai utilizar sente segurança no que você está falando, percebe que você conhece o produto, que você realmente quer passar e passa, né, as informações corretas sobre ele. Então já estamos finalizando aqui sobre os nutrientes. Em relação ao transresveratrol, também é um potente antioxidante, ele está na composição do Long Beauty. Reforçando, antioxidantes, eles retardam o envelhecimento celular, então todos os benefícios, né, como eu já falei para vocês. Transresveratrol também melhora a circulação sanguínea, garante mais nutrição para o couro cabeludo, estimula também o crescimento capilar, contribui para a regeneração celular da pele e das unhas, deixando mais fortes, mais saudáveis. Então são, como eu falei para vocês, a junção de todos eles trazem muitos benefícios. Eles vão agindo em vários pontos ali, trazendo benefícios muito amplos em relação à saúde do organismo como um todo, mas principalmente, né, o foco aqui que a gente está dando em relação à saúde da pele, das unhas e do cabelo. Então, por que é muito importante, muito interessante a gente reunir esses nutrientes em uma mesma apresentação, né, em um mesmo suplemento? Coisas que vocês podem ir também trabalhando com o cliente. Quais são as vantagens? A vantagem justamente de potencializar uma ação do outra, que isso, né, o nome que se dá a isso é ação sinérgica. Quando os nutrientes eles têm ações sinérgicas, é porque um vai agir em um ponto ali, um exemplo, da saúde do cabelo. O outro vai agir também ali em relação àquele ponto também, favorecendo aquele processo. Então, um potencializa a ação do outro, um vai trazer benefícios em relação ao outro. Então, quando a gente junta todos em um mesmo suplemento, os benefícios são muito amplos. Então, vocês podem trabalhar isso também no processo da venda. Então a hidratação, a elasticidade da pele, o fortalecimento das unhas, a ação antioxidante dos nutrientes. Aqui eu estou dando uma revisada para vocês reforçarem, memorizarem em relação a esses benefícios. A ação nutritiva, né, em relação ao reforço imunológico, aumentar a imunidade, a potencialização desses nutrientes chegando ali nos locais de ação. Então isso é muito importante. O equilíbrio, né, o processo saudável de todos os mecanismos do organismo. Então, esses nutrientes também vão trazer esses benefícios para quem faz uso. Então, trouxe informações muito importantes, muito relevantes sobre o Long Beauty para vocês. Realmente, assistam essa aula, se necessário, assistam novamente. Anotem essas informações, reforcem sobre essas informações, porque vai ser, como eu falei, um grande aliado para vocês no processo da venda. Vai fazer com que vocês vendam com segurança, que vocês vendam com propriedade do que vocês estão falando. Isso é primordial, isso é fundamental ali no processo da venda, porque quem está comprando, não se engane, quem está comprando, ele sabe ali o que quer, sabe as perguntas que ele faz, ele quer saber a resposta. Tem gente que às vezes pergunta, já sabendo a resposta, querendo saber como você vai responder, se você realmente está respondendo algo correto. Então tenham cuidado, como eu falei, né, mais uma vez, tenham cuidado na forma como vocês vão orientar. Se no rótulo, se o fabricante orienta que tal público não pode utilizar, como exemplo, crianças, adolescentes, então não façam essa venda para esses públicos, porque caso aconteça algo, como exemplo, indicou ali a venda para um adolescente, teve algum efeito colateral, e aí? O fabricante não orienta o uso, você se responsabilizou em fazer essa orientação errada. Então você orientou da forma errada aquele cliente. Então tenha muito cuidado. A gente tem que ter muito cuidado nessa orientação, porque isso faz com que a gente tenha tranquilidade na venda, venda da forma correta e até tenha a chance de revender para esse mesmo público. Ou seja, uma mesma cliente, né, que ele comprou ali um combo de 3 meses, depois de alguns meses pode comprar novamente, pode indicar para alguém que compre a você. Então, quando a gente vai fazendo a venda com essa orientação correta, a consequência é que aquele público ali tenha confiança em você e até lhe indique para outras pessoas. Então, façam da forma como a gente orientou, né? Como eu trouxe essas orientações para vocês. Como eu disse, leia o rótulo da embalagem, conheça sobre o rótulo, que vocês aí, mesmo que você, um exemplo, não tenha a embalagem na sua casa. Não comprei o Long Beauty para começar a fazer as vendas. Quero iniciar aqui minha venda, mas eu ainda não tenho o Long Beauty. Como é que eu posso começar?
baixe o rótulo, veja lá nas informações, nos grupos, procure o Drive onde tem essa informação, pergunte ao suporte, vá nas ferramentas que você tem, né, que você tem ali de alcance para conseguir estudar sobre o produto. Acesse o site, então todas as informações que a gente passa para vocês, que tem lá de conteúdo, vocês podem ir utilizando como ferramenta para fazer essa venda. Então, trouxe essas informações aqui para vocês. Muito obrigada pela atenção. Como eu digo, se tiverem dúvidas, se mesmo depois da aula restarem dúvidas, estudem mais a fundo sobre o produto, vão vendo sobre cada nutriente. E como eu falei, se precisar de algo, entre em contato com o suporte, vai perguntando de forma específica, que vocês vão conseguir ter domínio sobre o suplemento alimentar. Então eu espero que vocês tenham compreendido os benefícios do Long Beauty, sobre os nutrientes dele, sobre como vocês vão fazer a venda da forma correta, com as indicações, né, com as orientações corretas. Então muito obrigada pela atenção e até a próxima.